Olá, amados, a paz do Senhor. Gente, deixa eu questionar aqui uma coisa a vocês aqui, fazer uma perguntinha a vocês. Vocês oram por restauração de casamento ou por libertação do cônjuge de vocês? Porque tem toda a diferença, faz toda a diferença aqui, certo? Né? Faz toda a diferença. Eu vejo pessoas que passam anos e anos orando só por restauração de casamento. Certo? Ela vai passar anos e nunca vai acontecer. Porque não adianta você orar só por restauração de casamento. Porque se não houver a libertação do seu marido ou da sua esposa, não existe restauração, gente. Eu não estou aqui dizendo para vocês que não é para orar pelo casamento, propriamente dito. Só que existem pessoas que elas só oram por isso. Ai, meu Deus, me dá meu casamento. Ai, meu Deus, me dá meu casamento. Ai, meu Deus, me dá meu casamento. Só oram por isso. Elas estão preocupadas, na verdade, quando essas pessoas só oram por isso, elas estão preocupadas em viver para aqui. Certo? Elas estão preocupadas só em viver para esse mundo. Esqueceram, certo? Que o cristão, ele vive para as coisas espirituais, não para as coisas carnais. Certo? Se o seu foco é só orar pela restauração do casamento, né? Se esse é só o desejo do seu coração, a Bíblia diz, amado, pedis para o seu próprio deleite. Pedis mal para o seu próprio deleite. E o que eu vejo de pessoas é muitas orando para o seu próprio deleite. Porque muitas só querem a restauração do casamento. Estão só preocupadas com a restauração do casamento mesmo. Certo? Mas não com a libertação do esposo, não com a libertação da esposa. E aí você vai orar. Orar. Eu questiono as pessoas. Tu tá orando pelo quê, mulher? Faz 5 anos que eu oro. Mas como é essa oração, minha filha? Eu pergunto pra pessoa. Não, eu oro pela restauração do meu casamento, irmã. De você ora só por isso? Ela, Diga, pois você vai passar 20 anos da sua vida, 30, 50, 40, 80... certo? Vai morrer sem ter o casamento restaurado e vai ficar aí orando, nunca vai ter o casamento restaurado. Certo? Porque se você não orar pela libertação, minha filha, não adianta ter o casamento restaurado, porque o casamento acaba de novo, gente. Se seu marido não vir transformado, se ele não vem libertado, não tem casamento. Vocês precisam compreender isso aqui. Sem libertação não existe casamento. Ele acaba de novo. O maior erro das pessoas que estão buscando pela restauração é porque algumas delas se focam só em orar pela restauração. Eu tenho que orar pela restauração? Tenho que pedir a Deus? Tenho. Só que existem pessoas que fez da oração de restauração de casamento uma reza. É que nem aquelas pessoas que pararam e só faz a oração do cerco do espinho, da cerca do espinho, sei lá. Fizeram idolatrar a oração da cerca de espinho. Assim como tem gente que idolatra a oração da cerca de espinho, tem gente que idolatra a oração pela restauração do casamento. E só ora por isso, né? A gente tem que aprender a equilibrar, certo? Quando a gente vai compreendendo o que seja o deserto, a gente não ora mais tanto por restauração de casamento, gente. Não ora. Por quê? Porque a gente começa a ter o entendimento da palavra de Deus. Não ora. Pergunte a qualquer pessoa, certo? A qualquer pessoa que começou iniciando, orando só pela restauração do casamento. Se hoje ela só ora por restauração do casamento, ela não ora mais. Tanto por oração. Ela perde uma vez perdida ali, pelo casamento dela. Certo? Mas o principal foco dela é orar pela libertação. Pedir pela alma da outra pessoa. Certo? Por quê? Porque não é mais
o foco dela. A restauração não é mais o foco. O que eu vejo também nessas pessoas é porque porque elas só oram por restauração de casamento, porque elas estão focadas só em restauração de casamento. Por essa questão é que elas só oram por restauração de casamento. Passam anos orando por restauração de casamento e nada muda na situação dela, nada transforma na situação dela. Sabe por quê? Porque ela não está pedindo por transformação, ela não está pedindo por libertação, ela não está pedindo por renovação. Ela não está pedindo, ela está pedindo só aquilo, ela está focada só na restauração. Então, certo? É por isso que muitos casamentos não são restaurados, gente. Porque Deus, certo? Está longe dessa pessoa, ela só está interessada no casamento dela, certo? Estão servindo a Deus, como eu já disse aqui, algumas dessas pessoas aqui estão servindo a Deus só pelo interesse no casamento mesmo, certo? No interesse pelo casamento mesmo, não porque ama a Deus. Não, ela está servindo a Deus, está fazendo tudo, certo? Está botando em prática tudo, mas somente por causa do casamento dela, certo? Mas quem já passou, já compreendeu para que o deserto, entendeu por que o deserto, a gente não ora, gente. Eu vou falar por mim, certo? Eu vou falar por mim, eu vou falar por tantas outras pessoas que, quando realmente entenderam o que seja o deserto, certo? Elas não oram mais tanto por restauração de casamento. Não é que elas deixem de orar. Não é que elas não oram uma vez ou outra ali, entre as suas orações matinais, certo? Do dia a dia, certo? Do seu cotidiano, que elas não oram pedindo mais pelo casamento. Não, temos que orar sim. Temos que orar sim pelo nosso casamento. Mas que essa oração não se torne o nosso foco. É isso que eu estou falando aqui. Que essa oração não se torne um foco. Então, quando a gente conhece verdadeiramente para que seja o nosso deserto, a gente não focaliza mais na restauração de casamento só em si. A gente começa a orar, sim, pela libertação, né? Eu lembro um tempo aqui, amados, que quando eu sempre orei mais pela libertação do meu esposo. Sempre orei mais pela libertação. Sem esquecer de orar pela restauração de casamento em si. Mas isso era uma oração, certo? Não que eu não orasse, né? Mas o meu foco da minha oração era mais pedir pela libertação dele, pela transformação dele em Cristo. Que não adianta, para que eu queria a minha restauração de casamento, do que adiantaria ter o meu casamento restaurado e não ter, certo, um marido transformado, um marido liberto, um marido salvo, certo? Do que adiantava? Eu iria simplesmente passar pelas mesmas coisas diante e meu casamento iria acabar de novo. Um marido sem estar, principalmente com um marido sem estar liberto, um marido sem estar transformado, vai dar tudo de novo. Então, para que eu quero um marido que não foi transformado, que não foi liberto, que não foi salvo, não adianta de nada. Certo? Ter uma pessoa do seu lado que não foi transformada. Certo? Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. Certo? E é o que eu vejo nas pessoas, às vezes eu fico aqui parada pensando, meu Deus, essa pessoa está aqui há 7 anos, 5 anos, 10 anos. Logicamente que o tempo é de Deus. Mas essa pessoa está aqui há tanto tempo orando será que ela está orando só pela restauração do casamento dela, Jesus? Será que ela está pedindo só por isso? Ela não está pedindo por outras coisas? E às vezes Deus diz, minha filha, ela está só orando só pelo casamento dela. Ela vai ficar ali, rodar, ficar ali o tempo todo pedindo só pelo casamento dela. E não vai ter o casamento restaurado, porque o foco dela é só o casamento. Né? Então, às vezes eu fico aqui, gente, analisando algumas coisas. Eu digo, Jesus, realmente essa pessoa vai ficar aí, só orando pela restauração dela e nunca vai acontecer, porque ela não entendeu ainda para que seja o deserto. Quando ela começar a entender, compreender, talvez, né? Vocês veem, gente, testemunhos, você vê pelos testemunhos, tem aqueles testemunhos, principalmente aqueles testemunhos longos, certo? Você vê que a pessoa, quando começa a se posicionar corretamente, Deus muda o quadro de uma tal forma que vocês não têm ideia.
Por quê? Porque a pessoa começa a fazer o que é certo, a orar de forma correta, a pedir pelo que é certo, não mais a pedir só pelos seus próprios deleites. Até porque a Bíblia diz que Deus conhece os desejos do nosso coração. Deus sabe que o desejo do nosso coração é a restauração do casamento, sim. Só que a gente tem que entender que essas demais coisas serão acrescentadas a nós. Que a gente não deixe de orar pelo nosso desejo do nosso coração, mas que o desejo do nosso coração não se torne o nosso foco principal. O problema dessas pessoas é isso, é que elas tornam a restauração do casamento o foco principal delas, certo? É onde a gente encontra ali alguma falha, vamos dizer alguma falha ali na maneira que ela tá guiando o deserto dela, certo? Então a gente precisa aqui aprender. Eu vou perguntar aqui a vocês oram por libertação ou por restauração de casamento? Porque eu vou dizer para vocês, certo? Eu orei mais por libertação, por transformação do meu esposo em Deus, do que propriamente pelo casamento. Isso aqui não quer dizer que eu não orei pelo meu casamento, logicamente, como eu oro até hoje, certo? Pedindo que, né? Como eu oro até hoje. Mas o meu foco, certo? Era orar mais pela transformação, pela libertação, porque não adianta ter um marido sem não estar transformado, gente. Sem estar liberto não adianta de nada. Eu nunca ia ter paz na vida. Não. Então, é isso aqui que eu questiono a vocês. Vocês oram por libertação ou por restauração? Vejam aí o que é que vocês estão fazendo. Vejam aí, certo? Porque quando a gente ora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando a gente ora por libertação, a restauração do casamento, ela vem acompanhada. Certo? Ela vem acompanhada. É como alguns dizem, né? É a consequência. Quando nós oramos por libertação, por transformação, a consequência é ter um casamento restaurado, gente. O casamento, quando a gente ora pela libertação do marido ou da esposa, certo? Pela transformação dele, né? A restauração já está dentro daquilo. A restauração do casamento em si. Certo? Porque uma pessoa, é a pessoa restaurada, transformada, que faz um casamento ser restaurado. É uma pessoa mudada, uma pessoa liberta, uma pessoa transformada que faz um casamento ser restaurado. Mas se não tem uma pessoa restaurada, transformada, liberta, não tem um casamento restaurado. É isso que eu quero que vocês entendam e compreendam. Devemos orar sim pelo casamento em si, realmente, mas o nosso foco maior tem que ser na transformação da outra parte em Deus, certo? E no Senhor. O nosso foco tem que ser maior na libertação dele, na transformação dele, dela, certo? Nosso foco tem que ficar fixado mais nisso aqui, certo? Tem que ficar mais fixo nisso aqui, focar mais nisso aqui, porque é disso aqui. Porque se ele estiver transformado, como eu disse, modificados, haverá uma restauração amanhã. Uma restauração de casamento. Por quê? Porque ele vai começar, né, as vigas dos olhos vão cair, a cegueira vai cair, eles vão reconhecer os seus erros diante de Deus, vai ver o errado dele, vai mudar o rumo deles. Por quê? Porque houve transformação, houve libertação, houve, certo, uma restauração, né? Então é isso que eu quero perguntar a vocês, certo? É isso que eu quero estar questionando a vocês. Vocês oram por restauração ou por libertação?